conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Subeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Aqui o Nossa Área, vamos juntos até meio-dia, falando do esporte de Campinas, no Brasil e do mundo. Estou aqui com o Danilo Capucci, na mesa, no áudio, no som e imagens. Tá aí o Danilo Capucci e a partir de agora vamos colocar a rapaziada para trabalhar. Afinal de contas é quinta-feira e tá chegando o final de semana decisivo do Paulistão. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Mesmo com o interesse do Santos por Derek, Atlético Goianiense mantém confiança em acordo com o atacante. Tendência é que Derek se transfira para o Dragão após o Paulistão. Bugre estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Vila Nova em Goiânia. Primeiro jogo do Brinco será contra a Chapecoense pela segunda rodada. Derby do primeiro turno está marcado para o fim de junho no Brinco. Diretoria da Ponte promove treino aberto com torcedoras e crianças no Dia da Mulher. A ação acontecerá amanhã, a partir das 9 horas no Majestoso. Macaca estreia na Série B contra o Coritiba, no Majestoso, e na segunda rodada viaja à cidade de Goiânia para enfrentar o Goiás. Equipe alvinegra tem mais 3 atividades antes do duelo decisivo contra o Santo André, na última rodada do Paulistão, 16 horas no domingo, em Santo André. Com 2 gols de Júnior Santos, Botafogo vence o Red Bull Bragantino no Engenhão e abre vantagem na terceira fase da Libertadores. Equipes voltam a se enfrentar quarta-feira que vem no Nabi Abichedi. Léo Ortiz é regularizado pelo Flamengo e pode estrear sábado contra o Fluminense na semifinal do Carioca. Zagueiro de 28 anos foi anunciado nesta quarta como novo reforço da equipe rubro-negra. Brasil vence o México por 3-0 em San Diego e avança, ou San Diego, e avança a final da Copa Ouro. Brasileiras irão decidir o título no domingo contra os Estados Unidos. Seleção americana derrotou o Canadá nos pênaltis durante esta madrugada. Bandeirantes. Estou aguardando a sua mensagem de texto, 97102-1493. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Subeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Ah, você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada? Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, a vida em primeiro lugar. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor pontepretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior.
Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Liga dos Campeões da Europa. Ontem o Real Madrid se classificou para as quartas de final da competição ao empatar em casa diante do Red Bull Leipzig pelo placar de 1-1. Quem também se classificou com 2 gols de Haaland foi o Manchester City ao derrotar o Copenhagen pelo placar de 3-1. Lembrando que na terça-feira Bayern de Munique e PSG também haviam garantido vaga nas quartas de final. A definição dos demais times que avançam na Champions ocorrerá no próximo dia 12 de março com os confrontos entre Arsenal e Porto, Barcelona e Napoli, também no dia 13 entre Atlético de Madrid e Inter de Milão, Borussia Dortmund e PSV. Já pela Libertadores da América, pré-Libertadores, é a terceira fase e a última preliminar antes da fase de grupos. Em duelo brasileiro realizado no Newton Santos, o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1. O jogo da volta ocorrerá na próxima semana em Bragança Paulista. No outro confronto no Paraguai, o Sportivo Trinidense empatou por 1-1 diante do Colo-Colo. Eu destaco agora o Campeonato Paulista da Série 2. Ontem nós tivemos uma rodada importante, a 13ª rodada da competição, com os seguintes resultados. À tarde, o Monte Azul perdeu para o Capivariano por 2-1. À noite, Ferroviária e Taubaté empataram por 0-0. São Bento venceu o Linense por 1-0. O Oeste, no Brinco, jogou em Campinas, perdeu para o Primavera por 1-0. O 15 de Piracicaba goleou o Noroeste por 5-2. A Santista venceu o Rio Claro por 2-0. O Velo Clube venceu o São José por 2-1. Foi a primeira derrota do São José e, de quebra, o time do Vale do Paraíba acabou perdendo a liderança da competição. E para fechar a rodada, hoje 8 da noite em Ribeirão Preto, tem Comercial e Juventus. São 15 rodadas para a definição dos 8 primeiros classificados e os 2 que serão rebaixados à Série 3. São Bento é o novo líder já classificado 28, São José é o segundo 26 também classificado. O 15 com a vitória de ontem também garantiu a sua classificação, tem 23 pontos. Bem próximo da classificação, Ferroviária com 22, Velo Clube 21. Brigam ainda Santista com 20, Rio Claro com 17 e Noroeste também com 17 pontos. O nono colocado é o Oeste com 16. O Juventus, em caso de vitória, entra no G8. Joga hoje, portanto, contra o Comercial. O moleque travesso tem 15 pontos. Na zona do rebaixamento, Monte Azul 7 pontos e o Comercial com apenas 5 pontos faz um jogo de vida ou morte hoje. Em caso de derrota, praticamente estará rebaixado. Em caso de derrota, estará rebaixado. Afinal de contas, restarão apenas 2 jogos. Poderia chegar do máximo a 11 pontos. O Capivariano é o 14º colocado, já tem 12 pontos. Este é o Campeonato Paulista da Série 2. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Danilo Capucci, atender os nossos clientes aqui que mandam mensagens. Muito obrigado, viu? Pela atenção de vocês, mandando mensagens todos os dias. Gostaria de saber o montante dos valores das vendas do Amaral, mais Eliel, mais Felipinho, mais Naldi, todos da base. Agora só time de aluguel. Logo o goleiro sai por valor baixo, multa elevada, mas sai por preço de banana. Tem algo errado aí, Alexandre. Alexandre, eu não vou conseguir fazer para você aqui a conta, mas você pode mandar à tarde essa conta que o Batista tem de cabeça. Eu não tenho certeza dos valores, entendeu? Todo dia a gente fez à tarde, deu acima de 40 milhões, tá? Mas é mais do que isso. Então, por favor, mande à tarde que a gente responde para você, tá bom? Obrigado pela mensagem. Cumprindo o pedido do amigo a quem uma profunda admiração tenho e respeito, muito obrigado, é recíproco. Para que eu seja breve nas minhas mensagens, vou limitar minha participação de hoje e reiterar essa condição em relação ao amigo. Parabéns pelo seu trabalho. Você, sem dúvida, faz a diferença naquilo que faz. Muito obrigado.
Um grande abraço e obrigado pela parceria de todos os dias. É uma honra para mim. A honra é toda minha, viu, Wagner? Muito obrigado pelas suas palavras gentis, tá bom? Espero que tenha entendido, porque a minha intenção aqui é atender o maior número de ouvintes possíveis. Eu tento pelo menos, mas eu normalmente não consigo, porque graças a Deus, a gente recebe bastante mensagem, viu? Obrigado. Na minha opinião, a Ponte fez um ótimo negócio em vender os 3 volantes por aproximadamente 13 milhões. Nenhum deles são jogadores de Série B. São ótimos jogadores, talvez se deem bem na Série A. Vamos aguardar. Marcos Carvalho. É necessidade, né, meu amigo? Nem sei se é bom ou não é bom vender. Eu acho que é uma maneira que a Ponte encontrou de tocar o seu negócio, né? O dia a dia. Se estão pensando que o Red Bull vem com um time reserva, negativo, pois está a 1 ponto do Santos no geral. E se ficar em segundo lugar, joga uma das semifinais. E decidir em casa não será fácil para o Guarani, não. Tandy negando. Bom, eu não sei. Estou falando que eu faria, né? Eu preservaria. Tem um jogo decisivo quarta-feira que vem. Mas o Caixinha é o treinador, é ele que vai decidir, tá bom? Um abraço, Tandy. Sabe me dizer se a venda de ingressos online do jogo do Guarani já começou? João Bugrino. João, já começou, viu? Um abraço. Qualquer informação pode entrar no site do Guarani, que lá tem todas as informações sobre como, onde, de que maneira você compra seu ingresso. Aguinaldo, agora é só mensagem de texto, viu, amigão? De áudio não dá para colocar no ar. Aguinaldo de Americana. Nunca pensei que um dia sentiria a falta do Eliel. O futebol dele nunca me agradou, mas confesso que ele é melhor que Helder. Que o Helder. Sim, o Eliel lateral esquerdo, eu concordo com você. Quem diria? Ivan Alvarinho fazendo gol lá no Amazonas. Mas o Ivan Alvarinho é um jogador muito regular, viu, gente? Muito regular. Eu sempre gostei do trabalho dele. Sempre um jogador que não decepciona. Não é nenhum craque, mas estou com uma desconfiança se o Bugre ganha ou não. Com esse time, interrogação. Mas se cair, tem que fazer limpeza, fazer uma faxina geral, fazer nova eleição. Hélio Martinelli. CH, quem diria? Paulo Baia saiu da Ponte, 12 jogos, 9 gols pelo Goiás. Wilson do Jardim Miranda. Você acompanha a gente aqui, Wilson, há muito tempo e sabe quantas vezes nós, os 3 comentaristas, nós nos indignamos a cada opção equivocada de não colocar o jogador para jogar. Tá no Goiás fazendo gol aí adoidado. Não sei se teve problema com o treinador, se tinha problema com o empresário. Agora, bola, por exemplo, esses atacantes que a Ponte tem, eu teria segurado. Agora, de repente, pedir um caminhão de dinheiro também não foi possível. A gente não tem detalhes. Por que não ficou? Mas o ano passado, ele não jogar, isso é uma pergunta que eu não tenho resposta, sinceramente. 11h44 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Fernando Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Que jogo decisivo importante do Guarani no próximo domingo, hein, CH? Jogo contra o Red Bull Bragantino, última rodada desta primeira fase do Campeonato Paulista. Guarani nesta luta pela permanência na Série 1 do Campeonato Paulista. Depende apenas de si, né? Uma vitória contra o Bragantino garante ao Guarani a permanência na Série 1. O time não vai ter Márcio Silva, zagueiro contundido, e também não terá o Camacho, volante que recebeu o 3º cartão amarelo. O treino aberto para a torcida do Guarani vai ser no próximo sábado. Sábado, a partir das 10h40, no estádio Brinco de Ouro. A torcida Nação Bugrina está sendo convidada para prestigiar e acompanhar esse último treino, esta última movimentação antes da partida contra o Bragantino. Ingressos à venda nas bilheterias a partir de amanhã, das 9 da manhã às 6 da tarde, no sábado das 9 da manhã à 1 da tarde e no domingo das 9 horas até o horário do jogo. Ingressos valendo R$20 no tobogã, na cabeceira sul, no tobogã
tobogã inferior e também no setor de vitalícias com um acréscimo de R$30 para quem não é sócio. Torcedor com a camisa do Bugre paga meia entrada e mulheres com a camisa do Guarani terão ingressos gratuitos, né, para esta partida. Com relação à possibilidade da saída do Derek, o Atlético Goianiense mantém confiança no acordo, hein? O Santos mostrou interesse também, mas a tendência é que o Derek se transfira para o Atlético Goianiense assim que terminar o Campeonato Paulista. Derek foi destaque do Guarani na última Série B do Campeonato Brasileiro. Por falar em Série B também, a CBF divulgou a tabela básica da Série B do Campeonato Nacional. O Guarani vai estrear contra o Vila Nova em Goiânia. A primeira partida no Brinco vai ser contra a Chapecoense na segunda rodada. Pode ser o reencontro do Guarani com o técnico Humberto Louser, que estava no comando antes da chegada do Claudinei Oliveira. As informações do Guarani aqui no Nossa Área. Obrigado, Vlad. Tem muita gente perguntando a minha opinião sobre o treino aberto que o Guarani fará. Gente, é uma decisão do clube, né? Tem que opinar a respeito disso. Eu não acho que é o momento disso. Não tem momento para festejar, né? O momento é de muita apreensão. E normalmente esses treinos abertos é para fazer festa e a torcida está muito chateada com o time, né? Eu não sei se o time vai ouvir boas coisas da torcida se for no treino aberto. Eu espero que o torcedor incentive, dê a força necessária. A partir de segunda-feira, aí é outra vida, é uma outra situação. Mas se eu sou o torcedor do Guarani, eu tento empurrar, eu tento prestigiar, eu tento incentivar. Mas pelo que eu vejo na rede social e na internet, não é bem isso que a torcida está muito chateada. O time tem que dar uma resposta no jogo de domingo. Vai dar? Só o jogo vai responder. Mais uma semana cheia, inteirinha de treinamento, de trabalho para o seu Claudinei Oliveira. Mais uma. É a terceira. Até agora a gente viu pouca coisa, ou quase nada. Tomara que tudo termine bem domingo, mas eu estou bastante preocupado para quem está perguntando a minha opinião. Você acredita? Você tem certeza? Você tem convicção? Não tenho. Vem o Sub-23, vem o reserva ou vem o titular. Eu acho bem difícil que o Guarani consiga vencer o jogo. De qualquer maneira, nem o Derek vai jogar e eu lamento muito tudo isso. Lamento de verdade. É que, graças a Deus, entre aspas também na teoria, né? Os adversários diretos do Guarani, Santo André e Ituano, têm complicações e têm jogos complicados. Só se depender do Guarani só, complicado. Mas vamos torcer, né? Afinal de contas, eu estou torcendo muito para que o time vença no jogo ou vença o Red Bull no final de semana, no domingo, 4 da tarde. Tá chegando o Gleger Zorzin para comentar o Guarani. Fala, Gleger. SH, o Guarani tem que estar realmente muito focado para essa última rodada. O Guarani que só depende dele para escapar dessa encrenca aí que se meteu, né? Que é a zona do rebaixamento, frequentou a zona de rebaixamento, está ali muito próximo, né? E realmente é uma situação muito complicada. E o Claudinei, desde que chegou, o Guarani ainda não venceu nas mãos do treinador, né? Do treinador bugrino. Ele não conseguiu organizar, né? Ele não conseguiu ter aí um plano para que fizesse o Guarani encontrar o caminho das vitórias. E a expectativa do torcedor bugrino, claro e óbvio, é que o Guarani vença o Red Bull para não depender de ninguém. Imagina você ter que perde o jogo e depois ter que ficar vendo quanto foi lá, o que aconteceu, como é que ficou, né? Olha o tamanho da encrenca, do desespero do torcedor bugrino. É lamentável realmente. Eu acredito muito na permanência do Guarani, não pela sua eficiência, mas sim pela ineficiência dos concorrentes que estão por ali. Por exemplo, o Ituano, que vai enfrentar o São Paulo, mas o São Paulo, se com uma derrota para o Ituano, o São Paulo corre o risco de ficar fora. Então dá uma olhada para você ver também a encrenca do Ituano. E o Santo André, para mim, a situação mais complexa, mais complicada, também não acredito numa reviravolta na situação do Santo André. Por vez, vamos torcer para que o Claudinei encontre aí nessa semana que teve de trabalho um jeito de jogar, uma forma que ele possa mexer com o emocional da equipe do Guarani para que o Guarani consiga um resultado bom, uma vitória, e aí não dependa de nada e de ninguém. Essa é a minha expectativa, CH. Agora,
Vai ser tenso até a hora do jogo, vai ser tenso até o apito final da partida, não tenho dúvida. Mas que o Guarani vai sim conseguir a sua permanência na Série A1 do Campeonato Paulista, CH. Obrigado, Gleger, pelos seus comentários. Agora em Campinas, 11h50. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. De volta o trepidante Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca joga domingo, 4 da tarde, no estádio Bruno José Daniel contra o Santo André, última rodada do Campeonato Paulista na primeira fase. Ponte Preta está muito perto de garantir a classificação, um empate dá à Macaca a condição de jogar as quartas de final contra o Palmeiras. Mesmo que tropece, mesmo que perca, a Ponte Preta ainda pode se classificar se o time do Água Santa não derrotar o Corinthians também na última rodada do jogo do Água Santa contra o Corinthians em São Bernardo do Campo, tudo ali na mesma região. Para o jogo do próximo domingo, CH, o técnico João Brigatti espera pela liberação, pela volta do Dodô. Ainda entrega o departamento médico. Com o Dodô liberado, aí sim a Ponte terá força máxima. Não vai poupar ninguém, mesmo tendo 5 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos. Atenção, torcedor que vai a Santo André. Os ingressos já estão à venda para o setor visitante pela internet. Uma carga de 1.200 ingressos colocados à venda. Site Total Ticket ao preço de R$50. Então é a possibilidade do torcedor ponte pretano prestigiar o time nesta última rodada. Macaca que vai realizar treino aberto amanhã para mulheres e crianças até 12 anos, a partir das 9 da manhã, das 9 às 11h30 da manhã, treino aberto aí para mulheres e crianças, alusivo ao Dia Internacional da Mulher. A entrada vai ser pelo portão 6 do setor VIP. Então uma oportunidade aí para as mulheres, para as ponte pretanas serem homenageadas pela Macaca no jogo ou antes do jogo, né? Nesta movimentação antes do jogo decisivo do próximo domingo. A Ponte Preta vivendo essa expectativa, claro, traz uma ansiedade por parte do torcedor e também, lógico, a expectativa por parte dos jogadores para o time em busca desta classificação. Desde 2020 a Ponte não se classifica para a segunda fase do Campeonato Paulista, tem a oportunidade nesta última rodada, CH. Sem dúvida, sem dúvida. E para comentar a Ponte, de volta ele, Gleger Zorzin. E a Ponte que precisa apenas de um empate contra o Santo André, pior time da competição, né? Mostrou aí uma certa evolução aí nas últimas partidas, mas para mim continua sendo aí o pior time da Série A do Campeonato Paulista. Agora, CH, Ponte só precisa de um empate, né? Mas isso às vezes atrapalha, tá? Você ir com esse pensamento. A gente sabe que o João Brigatti, ele tem uma característica, né, mais impulsiva. É um treinador de pulso firme, né? Um cara que vibra muito. Isso é característica do João. E nós falávamos ontem, né, CH, aqui mesmo na nossa área, que eu não acredito que o João, ele vai deixar os caras desligarem, né? Ele não consegue. É a característica do treinador, repito. Então a Ponte tem tudo para conquistar essa vaga, tem tudo para conquistar a classificação para a próxima fase. Apenas um empate, né? Pode ser até que o Corinthians vença o Água Santa e a Ponte não dependa do seu resultado, mas não dá para ficar contando, né, com o resultado dos outros times. Tem que fazer a sua parte. E a parte da Ponte é apenas um empate para que ela consiga a classificação. Todo o mérito ao João Brigatti, que conseguiu organizar esse time, arrumar um jeito de jogar, né? Mesmo com as saídas de alguns jogadores importantes. É o caso do Felipinho, né? Que acabou saindo do time, titularíssimo da equipe da Macaca. E aí agora com a saída do Leonaldi. Então assim, tem o Emerson, né? Tem lá o Fraga também, jogadores que jogam nessa função. E a Ponte tem tudo, sem dúvida nenhuma, repito, para conquistar essa vaga no próximo domingo. O jogo não vai ser fácil não, tá? Porque o Santo André ainda acredita na permanência. Ele acredita que pode ainda escapar. Na última rodada vencendo, dependendo de alguns resultados, tropeços aí dos seus adversários. O Santo André, uma vitória, pode sim o tirar do rebaixamento. Mas eu acho muito complicado porque o time da Ponte está jogando muito bem, principalmente fora de casa. Então essa é a expectativa de que a Macaca consiga a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista e vai enfrentar
né? Um dos favoritos ao título, Palmeiras. Aí é outra história, é outra conversa, não é mesmo, CH? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Campinas. Quem nasce e chega aqui vem pra brilhar na vida. Por isso a gente trabalha para ajudar você a chegar lá. Chegar mais rápido no BRT. Chegar mais longe com o Ceprocamp. Abrir os horizontes no espaço do amanhã. Chegar forte com saúde no Mário Gatinho. Tudo isso é fruto do esforço de milhões de pessoas batalhadoras que constroem o sonho dessa cidade. E a gente vai mostrar várias dessas histórias. Vem aí, Campineiros. Em breve, em todas as redes sociais. Prefeitura de Campinas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quinta-feira e a gente volta amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área para você. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.